Bom dia. Bom dia. Olha nós aqui de novo. Que surpresa! Você de novo aqui? Sim, eu estou aqui, meu. E você também. Hoje você está novamente, né? Porque ontem ela deu um tempo. Ontem eu dei um tempo porque era meu dia de folga, porque era o dia das mães. Ele falou para mim que eu podia não vir. Aí eu pensei, vou, não vou, não vou. Eu pensei, não vou, não. Mas estamos de volta. Mas isso não quer dizer que eu não estava presente em outra forma. Os nossos queridos já chegando aqui, né? O Luiz Carlos, Noemi, A bom Neide. dia. Mudaram de posição. Mudamos. Eu falei para ele para nós não mudar, mas ele quis mudar. Tipo, oi Ritinha, Luiz, Vera. Bom dia, bom dia. Luiz Carlos também, a Helga. Coisa boa, esse povo com a gente aqui, né? Muito bem, bom dia. Estamos mais um dia pensando nessa segunda-feira, dia 11 de maio. 11 de maio, né? E 11 de maio pensando no Salmo 14. 14. Isso. Etevaldo, bom dia. Bom dia, Ruth também. Eliane, Valmir. Maria Pacheco. Maria. Bom dia, minha querida. Iris, Roberto Brown e Iris, que bom tê-los com a gente. Esses madrugadores. Ana Balco, Ana, que coisa mais linda, o Gustavo, o Augusto. Augusto e o Guilherme. O Gustavo Gustavo não. O Gustavo estava filmando, né? E o Augusto fazendo uma declaração de amor para a mamãe. Foi muito bonito, né? Que bom a gente ter esse tempo aqui. Áurea, Mônica, oi, bom dia. Manda um abraço pro meu amigo Gerson. Que bom. Vamos ler então o Salmo 14, queridos. E aí vamos pensar nele nessa manhã de segunda-feira. Isso. Salmo 14. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Sim. Aqui a Noemi pediu oração pelo dentista César, pela saúde. Nós vamos orar por isso também. Esse salmo, ele nos revela uma coisa muito interessante, uma afirmação que não é verdade e duas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira afirmação mostra o que pensam os tolos. E aqui nós vamos ter que repartir entre tolos, sábios e tentar definir o que é tolo e sábio. O tolo e o sábio vão ser descritos pelas próprias palavras do salmista. É uma sequência de salmos de Davi e com certeza Davi estava pensando naqueles que zombavam do Deus de Israel, ou daqueles que, em meio ao povo de Israel, ainda não acreditavam no seu poder e na sua intervenção, não acreditavam na sua misericórdia, não acreditavam na sua ação e nos seus feitos. Então desdenhavam de Deus. Então quem é o tolo aqui para o Salmo 14 é aquele que desconsidera Deus da vida dele.
seja intencionalmente ou seja aquele que não, mesmo quando todas as evidências, todas as ações de que há um agir de Deus, ele ainda teima, né, resolutamente em não colocar e não depositar a sua vida em Deus. Então, os tolos aqui têm duas características muito fortes. Primeiro, desconsideram Deus da vida deles, ou seja, Deus não faz parte da vida deles em nenhum momento. E o segundo, eles desrespeitam o oprimido, eles oprimem o povo de Deus, tá? Eles oprimem os sábios, porque sábio é aquele que vai viver uma vida conforme Deus nos manda viver. Essa é a grande diferença. Tolo é o que desconsidera e vive do seu jeito, e o sábio é aquele que submete aqui, né, no Velho Testamento, a lei de Deus e a obedece. Então aqui é uma característica interessante dos que são tolos e fazem tolices. O texto vai fazer a pergunta: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Ou seja, como é que alguém pode passar pela vida inteira sofrendo as consequências da vida, tendo a oportunidade de descobrir em Deus, em Cristo, né? Nós agora no Novo Testamento estamos falando em Cristo, que é o nosso Deus, né? É o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Quem pode, no meio de tudo isso, não ver o próprio Jesus agindo em nós e através de nós? E ficar ainda com o coração resoluto, dizendo que tem que viver com as suas próprias forças, que isso é uma invencionice, uma maluquice, uma coisa de sugestão da religião, que Deus não existe, que Jesus foi apenas um homem que passou por essa terra. Isso é tolice. Mas o que fazem eles? Além deles descredenciarem Deus, os versículos em diante vão mostrar as atitudes, as ações do tolo. Primeiro, eles são corruptos, né? Corruptos e corruptores, gente que vive na corrupção, na iniquidade, pratica o mal. Nenhum deles sabe fazer o bem, né? Esse é o tolo que se torna perverso, que se torna maldoso. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Ou seja, não tem nenhum relacionamento com Deus. Os perversos frustram os planos dos oprimidos. Ou seja, gente que, além de não viverem em Cristo, não viverem nada de fé em Deus, não acreditam nada em Deus, ainda são opressores, são maldosos, são caluniadores, são pessoas que destroem os outros. Esse é o tolo na sua mais total descrição. Mas o que Deus está fazendo com isso tudo, né? E a nossa pergunta sempre no dia a dia é: mas onde está Deus nessa história toda? E o salmista não deixou de fazer essas perguntas. Mesmo 4.000 anos de diferença, mais ou menos, do nosso tempo agora para o tempo do salmista, as perguntas são as mesmas. E onde está Deus, né? O que Deus está fazendo? O versículo vai dizer sobre isso. O que Deus está fazendo? O versículo 2. O Senhor olha do céu para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Ou seja, Deus está observando, e não observando inerte, como a gente aprendeu ontem, mas observando atentamente e com concentração, observando cada detalhe, cada ação nossa, para nos descrever: homem tolo ou homem sábio, né? Pessoa tola ou pessoa sábia. E segundo, ele também, o que ele está fazendo? Deus está perto aqui, ou está com os que obedecem a ele. Deus se aproxima e se chama para perto aqueles que o obedecem, aqueles que são sábios. E o que Deus vai fazer com o tolo? A Bíblia vai dizer aqui, o versículo vai dizer, o Salmo vai dizer: grande terror se apoderar deles. Então essa justiça, que às vezes não é imediata, como a gente quer, ela vai acontecer em algum momento. O tolo que faz tolice e se torna perverso e opressor vai receber a justa
pagamento, o seu justo pagamento daquilo que ele fez. Isso é uma verdade. O tolo diz não a Deus, mas ele vai experimentar a ira daquele que ele acha que não existe. Ele vai perceber isso, porque Deus é justo. E quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Talvez não aprenderão, mas sofrerão as consequências dessa ignorância e desse... não ignorância, porque eles não estão ignorantes, mas dessa falta de obediência, falta de temor, dessa não conversão, dessa insubmissão a Deus. Eles talvez aprenderão quando já não há mais como ser aprovado, mas já estarão reprovados. Mas quem virá, né, do monte de Sião para salvar Israel? Da onde vem o nosso socorro, como diz o Salmo 121? De onde virá? Dos montes? Não. O socorro vem do Senhor e sempre virá do Senhor. Queridos, uma coisa que Salmos sempre está nos ensinando e que nós precisamos aprender até para as nossas orações serem fortalecidas. O momento que você ou eu estamos vivendo não determina o tamanho do nosso Deus. Não. Ele continua sendo o mesmo Deus antes da tribulação, antes da crise, antes da perda de um ente querido, antes de uma perda de bens, antes de uma atrocidade da vida. Deus continua sendo Deus. Deus está observando quem é justo, quem é injusto, quem é sábio, quem é tolo, e Ele está perto daqueles que lhe obedecem. Mas aqui diz que o Senhor o protegerá. O Senhor protegerá o seu povo. O Senhor, então, vai restaurar também o seu povo. Versículo 6 diz assim: os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Os sábios desfrutarão da proteção do seu Deus. Os sábios são aqueles que acreditam, têm fé em Deus. Por isso, Deus os restaurará, o seu povo. Então veja que coisa fantástica. Sábio é aquele que crê e deposita a sua vida em Deus, sabendo que o Senhor vai restaurar a sua sorte, restaurar a sua vida, restaurar aquilo que foi perdido. E se aquilo que foi perdido Deus não queira restaurar, é porque não vai fazer falta para nós. Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. E algumas coisas nós sentiremos falta, mas o Senhor nos dará o consolo através do seu Espírito Santo. Então, o que temer? Nós não temos o que temer. Quem virá ao monte de Sião, do monte de Sião para salvar Israel? O Senhor que reina sobre o trono aqui no monte de Sião e reina nas alturas, como a gente viu no Salmo de ontem. E aí, o que Deus espera de nós? Uma reação do seu povo em louvor. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Queridos, parece que a humanidade se resume aqui nesse salmo entre tolos e sábios. Os tolos, às vezes, parecem viver muito melhor do que os sábios. Os tolos parecem que desfrutam o melhor dessa terra, melhor que os sábios. Parece que eles experimentam melhor os prazeres desta vida do que os sábios. Mas a Bíblia vai nos dizer que há uma sabedoria que é humana e uma sabedoria que é divina. E essas duas sabedorias, elas se confrontam, porque uma delas é loucura. E eu queria terminar dizendo para você qual é a sabedoria que Deus ama que o sábio tenha. Versículos de 1 Coríntios 3, de 18 em diante, diz assim: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também,
O Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja de Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Essa passagem está exatamente naquele momento onde o povo estava brigando, porque um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro, outro era disso, daquilo. E Paulo está dizendo, gente, a sabedoria está no fato de não se perder nas coisas deste mundo. Isso aqui é tudo passageiro. Na verdade, algumas coisas que vão ficar são as coisas eternas. E sábio é aquele que investe na eternidade. Tudo é de vocês. Vocês já têm tudo. Vocês já estão completos, vocês já estão plenos. Sejam sábios. Parem de brigar por futilidades, porque quando Deus olha para esses sábios segundo essa era, segundo este mundo, ele vê loucura, ele vê tolice. Gente que corre atrás do vento, que gasta energias em cima daquilo que não é prata, nem ouro, é celestial, digamos assim. A traça vai comer, vai corroer, a ferrugem vai corroer. Mas o sábio é aquele que investe no seu relacionamento com o seu Deus. Primeiro que diz, não só existe Deus, como Ele é o meu Senhor, e eu vivo na dependência dEle, e obedeço, e sigo os seus mandamentos. Por isso o Salmo nos alerta a Deus, e esse Deus é justo, e Ele vai separar sábios de tolos. Os sábios é aqueles que se colocam aos seus pés e vivem uma vida que depende dEle, e que não gastam tempo brigando, se angustiando e sofrendo por coisas que são efêmeras e são tolas. Quantas discussões nós fazemos, quantas pessoas nós oprimimos, porque não entendemos o conceito de sabedoria que vem de Deus. Por isso, meu irmão, não seja tolo. Minha irmã, não caia na tolice. Seja sábio, sábio no entendimento, e viva uma vida de dependência de Deus. Coloque tudo em oração. Use a oração como uma arma de sabedoria. Use a oração como uma maneira de crescer no seu conhecimento de Deus. E assim, nós vamos ter gritos de alegria e exultar no Senhor. Vamos reagir em louvor, porque Ele é o Deus que nos protege e é o Deus que nos restaura. Vamos orar assim? Queria lembrar aqui alguns pedidos, queridos. Tá? A Aladir vai fazer a cirurgia hoje. A Aladir que nós estamos orando da Raquel, do braço, né? Vai fazer hoje. Então vamos orar por ela, né? Que é a cirurgia hoje. Isso, vamos orar. E pelo César aqui foram pedidos de hoje, mas pode lembrar. Isso. Então, tem aqui alguns queridos que a gente colocou. É muita gente, tá, queridos? Então eu vou só salientar aqui os que ainda estão. O Gilberto, né, que é o pai da Vitória, está ainda... Não. O Gilberto, ontem ela me falou que nós estávamos orando, ele estava entubado lá em São Paulo, ele saiu respirador. Ele saiu do respirador, então ele continua na UTI com Covid, mas ele já está conseguindo respirar sozinho, o que é uma bênção. Vamos continuar orando por ele, mas ele saiu do respirador, glória a Deus, né? João, pai da Isadora, né? Não sabemos como está. A Márcia, irmã da Andréia, vamos continuar orando por ela, né? A Marilda e também a Ladir, agora que vai fazer a cirurgia hoje. Vamos orar pela Ladir, por essa cirurgia, né? Continuar orando pela minha sobrinha, a Fernanda, está com câncer no seio, vai fazer a radioterapia essa semana, tá? E o Diego, Margot, a mãe da Mônica Kistner, está em casa, mas precisamos orar por ela. Esse César, da Noemi, a saúde... tá, colocou. Isso, a oração por dentista César Noemi Miller. Saúde. Vamos orar, queridos, vamos colocar diante do Senhor
as nossas vidas. Paizinho, como é bom, Senhor, saber que o Senhor é o Deus de toda sabedoria, de toda graça. Senhor, e como é bom saber que há um Deus. Não queremos ser tolos, não queremos ser pessoas que não creem num Deus. Fortalece a nossa fé. Nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Obrigado, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador, o Senhor é o que governa todas as coisas. E nós te rendemos glória nessa manhã, Pai, porque nós temos um Deus forte e poderoso. Nós temos um Deus que é justo, um Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo e porque o Senhor se importa com a gente. A gente não é nada, mas o Senhor é tudo, Senhor. E obrigado porque o Senhor se importa e deixou para nós exemplo, Senhor, e a Tua lei escrita, Pai. Então, Senhor, escrita no nosso coração, nós sabemos quando estamos errados e quando estamos certos. Não nos deixe cair em tolice, Senhor. Não nos deixe ter o coração arrogante, o coração orgulhoso e dizer que isso fui eu, ou foi a circunstância, ou foi a natureza. Senhor, é o Senhor que governa e a Ti toda a honra e toda a glória. E nós dedicamos a Ti a nossa vida e queremos ser pessoas cada vez mais que buscam o Senhor e que entendem a Tua vontade para nós e para as circunstâncias. Obrigado, porque o Senhor tem a mão poderosa estendida para nós. Sempre, Senhor. Obrigado pelos Teus braços abertos que nos acolhem. Obrigado pelo Teu ouvido atento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa a gente sozinho. E eu Te louvo por isso nesse dia. Obrigado porque podemos sentir o Teu amor. Pai querido, tantos queridos nossos estão numa situação complicada de saúde, mas nós queremos colocar esses nomes pedindo cura sobre a vida deles. Amém. Cura Marilda, cura Márcia, Senhor. O César, dentista, Senhor, nós pedimos saúde sobre a vida dele. Pedimos pela Ladir, que vai ser operada hoje. Tem misericórdia, põe a Tua mão de graça. Pedimos pela vida da Margot, pedimos pela vida do Gilberto, o Paulo, Senhor, lá de Florianópolis, que sofreu acidente de moto. Tem misericórdia da vida dele, Senhor, assim como tantos outros queridos que nós temos orado e colocado diante do Teu altar, Senhor. O Rodrigo, que está se recuperando da cirurgia também. Ó Deus, tantos queridos que a gente sabe que é o Senhor que está cuidando. Onde nós não podemos ir, a Tua mão estendida está lá e nossa oração vai. Por isso, Jesus, cobre eles com o Teu manto, Senhor, traz cura sobre eles, fortalece, Senhor, o corpo cansado, fortalece, Senhor, o sistema imunológico, ó Deus, e faz o Teu milagre. Nós cremos no milagre e o Senhor é o Deus que nos dá essa graça de vermos os Teus milagres. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na vida minha e na vida de cada um, Senhor. Eu sei que nós temos tanto para Te agradecer, mas agora colocamos esses queridos enfermos diante do Teu altar. O Senhor conhece os nomes, até os que eu esqueço, Senhor, mas o Senhor sabe e nos lembra em outras horas, Pai. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que fala com a gente. Eu também quero pedir, Pai, pelos desempregados, a família venezuelana e os outros desempregados que já estão, Senhor, talvez passando necessidade, que não falte nada na mesa dos Teus queridos, Senhor. Tem misericórdia deles e usa a gente para isso, Pai. Eu também quero clamar que o Senhor esteja provendo emprego, Senhor, que eles possam arrumar uma fonte de renda honesta, justa, Senhor. Assim como eu quero pedir pelos empresários, ó Jesus, eles têm enfrentado tanta dificuldade. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja orientando os nossos empresários, que o Senhor esteja dando graça para eles, que os negócios possam voltar à normalidade e também prosperar, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia da vida deles e as decisões e as empresas que precisam da Tua graça, que o Senhor esteja colocando a Tua boa mão e conduzindo em todo o processo.
Pai querido, nós pedimos por esse dia que nós possamos ser luz aonde a gente está, nos dá calma nos nossos lares, abençoa as famílias, Senhor. Eu peço por uma família querida lá em Florianópolis, que o Senhor esteja com eles, guardando e abençoando de uma forma muito especial. O Senhor sabe o que tem acontecido. Também peço pelos casais, tantos relacionamentos, Senhor, com dificuldades. Nós somos realmente difíceis. Eu sou, Senhor. A gente é difícil. Tem misericórdia, Pai, e intervém com tua mão de poder sobre cada família, Senhor. Nós temos tantas dificuldades, mas que a gente não esqueça que o Senhor é o Deus da nossa casa. Nós consagramos hoje, todos que estamos ouvindo, Pai, nós consagramos a nossa família a Ti, os nossos queridos a Ti. Nós pedimos harmonia sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes, Senhor. Tem misericórdia de uma forma muito especial. Ainda lembrei da Fernanda, nossa sobrinha, que o Senhor esteja, Senhor, nesse processo para que ela possa também vencer esse câncer. E no mais, Pai, esteja conosco durante esse dia em tudo aquilo que fizermos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós já descobrimos, não só pelo conhecimento da palavra, Senhor, mas descobrimos no nosso dia a dia que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Por isso nós te agradecemos por essa descoberta que nos levou a uma experiência de submissão, de obediência, de credenciamento, de dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus e eu creio em Ti e confio em Ti. Que essa semana seja uma semana de depósitos na sua presença, depósito de fé, de confiança, de esperança, e que o Senhor Deus nos renove o coração, restaure o seu povo, proteja o seu povo, como o Senhor sempre faz. E que isso sirva, ó Deus, para sedimentar e fortalecer a nossa fé cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por todos os livramentos, pelos cuidados que o Senhor tem tido com o teu povo, tem tido, ó Deus, com a tua igreja. Pai, preserva o teu povo. No meio dessa pandemia tem muita gente cansado, entristecido, desanimado, ó Deus, não tendo experiências contigo, não te buscando e não te experimentando. Senhor, se revela a eles, renova a fé deles, Pai. Dá a eles o brilho da glória que não tem a ver com o fato de estar ou não na igreja, Pai, mas tem o fato de estar na sua presença. Senhor, dá-nos a oportunidade de voltar a nos reunir, Senhor. Amém. Deus, nós temos carência uns dos outros, nós temos carência de estar com o povo do Senhor. Nós temos saudade da tua casa, como o salmista sempre disse. Mas, Senhor, não nos deixa perder a oportunidade de experimentar o Senhor no dia a dia. Não nos deixa cair nessa tolice de não te buscar tua face diariamente. Amém. Senhor, nesse dia pedimos como a Cris pediu, a tua bênção sobre cada um. Amém. Mas eu clamo e continuo clamando pelas nossas autoridades. Amém. Senhor, não permita tolices. Pai, dê sabedoria, discernimento, para que, ó Deus, esses cargos sejam exercidos por homens e mulheres que, além de tudo, temem ao Senhor. E sabem, ó Deus, que precisam fazer o melhor para o povo, que é o povo da nação, o povo do estado, o povo do município. Senhor, nós clamamos por chuva. Amém. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor derrame dos céus água. Amém. Sobre os nossos rios, sobre as nossas fontes, para que não falte água no meio dessa pandemia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós estávamos falando, né? Nós estamos com saudade de estar junto, não junto nós, mas junto com vocês. E acho que todo mundo já está, né, cansado de estar só se vendo assim às vezes, né? Sim, o Senhor vai nos dar esse tempo de volta, né? A Marilda está fazendo a diálise, né, hoje, então vamos estar orando por isso também, né, no seu dia a dia aí, tá bom? Deus abençoe, queridos. Bom dia. Bom dia.